Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, a nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Eu estarei lendo alguns versículos para vocês. Diz assim a palavra de Deus: A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém. Que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, nesse texto há uma comparação daquilo que acontece com as plantas com a vida cristã. E é muito interessante, porque Jesus, falando aos seus discípulos, ele nos dá ensinamentos muito valiosos. Eu gostaria de destacar alguns para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um questionamento. O que é que acontece com as plantas para que elas possam ser podadas? O que é que acontece? Nós sabemos que as plantas elas são podadas para que elas floresçam mais, para que elas cresçam melhor, para que elas deem frutos melhores. Sabemos que toda planta, toda árvore precisa passar por esse processo. E do mesmo jeito acontece conosco. O nosso Deus, ele nos poda, ele nos faz passar por esse processo também. E muitas vezes nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o propósito do Senhor, porque alguns sonhos não se realizam, porque algumas portas são fechadas. Enfim, muitas vezes nós não entendemos quando passamos por algumas situações. Mas nós que estamos em Cristo, nós, enquanto cristãos, precisamos compreender que estar em Cristo é estar suscetível à podagem. A vida com Jesus é uma vida de disciplina, é uma vida de constante aprendizado. Diariamente nós somos moldados, nós somos podados pelo nosso Deus. Em outro momento, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus diz assim: Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus em nenhum momento prometeu que a vida cristã seria uma vida de realizações, de apenas facilidades, enfim, de tempos de bonança, mas Jesus sempre deixou claro de que aqui no mundo nós passaríamos por algumas situações, por algumas provações, e nós precisamos compreender que muitas vezes Jesus, ele nos faz passar por essas situações para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Em outro momento, nós observamos na palavra de Deus a comparação entre o vaso, entre o barro e o oleiro, lá em Jeremias, no capítulo 18. Naquele momento, Deus está falando ao povo de Israel, e é muito bonito porque Deus ele fala ao povo de Israel o seguinte: como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. E do mesmo jeito que Deus falou com o povo de Israel, ele fala conosco também. Porque é assim que nós somos. Nós somos como barro nas mãos daquele que é oleiro por excelência. Então, constantemente, nós precisamos compreender que nós somos podados, somos moldados e somos transformados pelo nosso Deus. E o mais interessante disso tudo é que compreender que estar em Cristo, que permanecer em Cristo é estar suscetível à podagem, é reconhecer o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos exclusivamente dependentes do nosso Deus, do nosso Senhor. Mas ainda existe outra coisa que eu gostaria de destacar. Além de compreendermos, em primeiro lugar, que permanecer em Cristo é estar suscetível à podagem, nós também podemos compreender, através do capítulo 15, o que é esse permanecer em Cristo. É interessante porque se você ler todo o capítulo 15, você vai observar que o termo permanecer, ele é repetido no texto 11 vezes. Então, várias vezes, Jesus falando aos discípulos, ele diz: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. E assim por diante. E uma coisa que eu ficava me questionando: o que é esse permanecer? Como a gente permanece em Jesus? E a palavra de Deus, ela é muito direta quando nos mostra que permanecer em Cristo é estar como uma planta está enraizada mesmo. Permanecer em Jesus é manter
uma vida, um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento constante com Ele. E além de nos mostrar, a palavra de Deus é tão maravilhosa que além de nos mostrar que para permanecer em Jesus é justamente manter esse relacionamento com Ele, a palavra também nos ensina como manter esse relacionamento. E nós sabemos quais são os meios pelos quais nós desenvolvemos a nossa vida devocional, desenvolvemos esse relacionamento com o nosso Deus, que é justamente a oração, a meditação na palavra e o jejum. Através desses instrumentos que foram deixados, que foram ensinados pelo nosso próprio Deus, por Jesus, é que nós nos achegamos até Deus e que mantemos uma vida devocional constante, um relacionamento constante com Ele e, consequentemente, nós permanecemos nele. Um dia eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, que dizia assim como um mergulhador precisa de oxigênio, por exemplo, dentro do oceano, a vida cristã precisa da oração. Então, é essencial. Sem a oração, não há vida cristã. É essencial, é fundamental. Então, a oração é um meio pelo qual nós permanecemos em Cristo. Além disso, a meditação da palavra. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Então, nós precisamos constantemente, diariamente, reservarmos os momentos dedicados a isso. E também o jejum, que também é um meio pelo qual nós nos consagramos ao nosso Deus. E é isso, queridos. Eu espero que Deus abençoe a vida de cada um, que nós possamos a cada dia compreender, em primeiro lugar, que permanecer em Cristo é estar suscetível à podagem, principalmente no cenário ao qual nós estamos inseridos, com tantas coisas acontecendo, mas que nós possamos entender que o nosso Deus é soberano e que, como a própria palavra nos diz também em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é justamente o propósito soberano do Senhor. Então, que nós possamos descansar nele, compreendermos que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é com o propósito de sermos moldados por ele, sermos transformados por ele, e que durante essa caminhada, durante a nossa trajetória, nós possamos permanecer nele, orando, meditando na palavra e jejuando. Que Deus abençoe a todos e é isso.